Olá, e nessa aula vamos continuar então falando de imagens. Bem, quando nós usamos imagens, as imagens no nosso website elas tornam, digamos, o nosso design muito mais atraente, tornam o nosso website muito mais com uma boa aparência. Por isso é que nós utilizamos imagens, elas podem passar melhor informação, sem falar que deixam melhor o nosso design. Para usarmos imagem em nossas páginas, a sintaxe ela é bem simples. Nós vamos abrir o elemento imagem, que é img, e vamos fechar logo com uma barra. Ela faz parte do conjunto de elementos que nós chamamos de elementos vazio. Então dessa forma abrimos, criamos um elemento imagem. Agora existem dois atributos importantes que nós usamos para inserirmos imagem. O primeiro atributo é o src, geralmente acompanhado do atributo alt. Bem, o atributo src ele vai permitir que nós inserimos em caminho da imagem nesse caso na tag img, e o atributo alt, que seria uma abreviação de alternativo, serve para especificarmos algum texto alternativo caso a imagem não seja renderizada. Eu vou colocar então aqui uma imagem. Eu tenho aqui na minha pasta do projeto uma pasta também criada dentro da pasta do nosso projeto, uma pasta imagem, onde nós colocamos todas as imagens. Vocês também poderão criar dessa mesma forma, né? E vamos colocar então o caminho da nossa imagem. Vou meter barra, né? Digamos um caminho relativo. Vou navegar até a minha pasta, que é a pasta img, como podem ver aqui, e vou colocar uma barra para então selecionarmos uma das imagens. Eu vou colocar a imagem número 11. Eu vou colocar aqui um título alternativo, seria a primeira imagem. Vou salvar e vou rodar então aqui o nosso live server. Como vocês podem ver, a imagem já foi renderizada. Ela está um pouco grande, vou minimizar ela. E aqui temos mais dois atributos que é utilizado para diminuirmos a imagem, digamos, mudamos a imagem da nossa, o tamanho da nossa imagem, que seria width. Para a largura vou meter 500, e o height, que seria a altura da imagem, vou meter 300 e vou salvar. Vou ver então como é que ficou. Então temos aqui a imagem no nosso navegador. Então esse é o elemento imagem. Conseguimos com ele utilizar imagem no nosso website. Sempre que quisermos utilizar alguma imagem no nosso site, na nossa página, é a tag img que nós utilizamos. Ela é muito versátil. Não só conseguimos utilizar imagens estáticas como JPEG, mas conseguimos utilizar também imagens animada, ou seja, conseguimos utilizar imagens em movimento. E eu vou utilizar aqui como exemplo uma imagem que eu encontrei na internet, no site da 3WC, né? Vou só abrir aqui, vou só ver aqui onde está o meu link. Ok, aqui está o link. Essa é uma imagem que eu tirei do site da 3W School, como podem ver aqui. Eu vou salvar e vou visualizar. Bem, como podem ver, vou até diminuir mais um pouco o tamanho. Vou meter para 100 por 100. Vou atualizar. E quando visualizamos, temos aqui a imagem. Ela é uma imagem, digamos, dinâmica. Dinâmica, né? Podemos assim dizer, uma imagem animada seria uma imagem no formato GIF, ou seja, com essa tag, né, com a tag imagem, nós conseguimos colocar tanto imagem no formato JPEG, PNG, como também imagens animadas. E os atributos que nós conseguimos utilizar para dar altura, como nós podemos ver, os atributos para largura e para altura. Nós conseguimos alterar a imagem, o tamanho da imagem da nossa tag por duas formas, tanto como os atributos, né? Esses dois atributos, de width e o height. Então conseguimos alterar através dele, mas também conseguimos alterar o tamanho da imagem através do CSS. Mais para frente vamos falar um pouquinho do CSS. Agora, só para
a título de informação para mudarmos o tamanho dessa imagem, conseguimos também utilizar o CSS, que seria um style. Abrimos o atributo style e metemos então aqui o CSS, que poderia ser o mesmo atributo, que seria o width. Vamos colocar então também de 100 e vou meter aqui um height também de 100. São 100 pixels nesse caso. E vamos tirar então esses dois atributos para nós vermos o resultado. Salvamos. Quando verificamos, vemos que não houve nenhuma alteração. Isso porque as duas formas fazem exatamente a mesma coisa, com a diferença de que quando utilizamos atributos diretamente na nossa tag, esses atributos vão permitir colocarmos o tamanho da imagem, nesse caso a largura e a altura, digamos em pixels, né? Só conseguimos pôr esses tamanhos em pixels. Já através do CSS com o atributo style, nós conseguimos alterar tanto o pixel como podemos pôr, digamos, percentagem, né? Podemos pôr valores em percentagem, que seria 100%, aqui também 100%, como exemplo. Vou tirar novamente esses atributos, vou salvar. Então temos aqui uma imagem que ocupa 100%, e quando renderizamos ela ou fechamos o nosso navegador, a imagem vai se ajustando ao tamanho da janela. Por isso é que está aí ele tem uma altura, digamos, relativa, né? Como percentagem. Então ele vai ocupar 100% da tela, independentemente se ela for mais larga ou então for mais pequena, né? Sempre vai ocupar os 100% da largura. Eu vou voltar aqui então para os 100 pixels, salvar aqui os 100 pixels, e como podemos voltar a ver, então já voltou o tamanho. Então essa é a diferença de usar atributos diretamente no elemento ou então através do CSS com o atributo style. E o caminho da imagem, como vocês podem ver, também aqui nós conseguimos utilizar imagens absolutas, links absolutos ou URLs absolutas, como também conseguimos utilizar URL relativa. Nesse caso indicaria exatamente para a nossa página, né? Só dentro do nosso diretório. Seria então um caminho. Poderia ter imagem fora, como poderia ter imagens dentro de uma pasta, como temos aqui dentro. Essa é a diferença na questão das URL, ou seja, também conseguimos utilizar URL relativo, ou então utilizar imagens, como vimos há pouquinho, que estejam fora, né, fora do nosso navegador, estejam fora do nosso diretório, seja uma imagem fora do nosso endereço, podia estar em um servidor diferente. E no formato não somente JPEG, mas também conseguimos utilizar GIF, PNG, JPEG, e também até conseguimos utilizar SVG para o nosso formato para a nossa tag imagem. Bem, para a tag imagem é isso, né? É o resumo do que nós podemos conhecer na tag imagem. Ela permite então que nós conseguimos utilizar a imagem no website. Bem, vamos continuar. Vamos agora juntar ao elemento imagem mais um elemento que também permite nos utilizar imagens no nosso website, que é um elemento que vem das novas versões do HTML, que é o elemento picture, né? Seria picture. Bem, esse elemento ele permite que nós apresentemos, também utilizemos imagens no nosso website, mas com uma particularidade. Ele permite que possamos utilizar imagens diferentes, né, para, digamos, diferentes tamanhos de dispositivo. Ou seja, com a tag imagem eu consigo renderizar uma imagem para todos os dispositivos, mas talvez surja a necessidade, né, pode surgir no vosso desenvolvimento a necessidade de utilizar uma imagem diferente para cada dispositivo que tiver a visualizar, ou seja, a cada tamanho de dispositivo que vocês tiverem a usar, vocês poderiam acautelar isso e talvez renderizar imagens diferentes. Para isso nós utilizamos o elemento picture. E o elemento picture ele tem alguns atributos que vão permitir então utilizarmos imagens diferentes. O elemento picture ele traz consigo
algum elemento também internamente que vai permitir então utilizarmos essas diferentes imagens, que seria o elemento source, né? Ou seja, seria a fonte. Esse elemento vai receber como atributo a palavra mídia, né, o atributo mídia. Esse vai especificar o dispositivo, ou seja, a largura do dispositivo que nós queremos utilizar, e o atributo src7 nesse caso, e o atributo src7 vai permitir então colocarmos a imagem que nós quisermos utilizar. Eu vou por aqui a imagem, o caminho da imagem, que seria img barra, e deixa só abrir aqui qual é a imagem que nós temos aqui. Então seria a imagem 11 e vou por a imagem 22 nesse caso, .jpeg, ok? E aqui então estaríamos a utilizar a mídia, né? Ou seja, o tamanho da janela que nós queremos utilizar. Eu vou pôr como exemplo aqui 3 imagens, né? Seria um mínimo, ou seja, uma largura mínima, esse é o min width, né? Uma largura mínima de, vamos dizer, 650, né? 650 pixels, e teríamos a imagem 22. Teríamos também uma outra imagem, que seria a source. Teríamos o media. Teríamos o tamanho de, vamos dizer, um mínimo, ou seja, uma tela com uma mínima largura, width, de 450, né? 450 pixels. Então a imagem que nós utilizaríamos seria src barra img. Vou utilizar a imagem 33.jpeg. Ok, eu vou utilizar esse atributo imagem aqui dentro também, para vermos como é que conseguimos utilizar. Então salvamos e visualizamos então a nossa página. Como vemos, nós temos aqui a imagem nowhere, mas vou só tirar aqui, vou só tirar aqui, só um instante, vou deixar aqui para 200, ok, salvei. Ok, temos aqui a primeira imagem nowhere. Agora eu vou renderizar, ou seja, vou diminuir o tamanho da imagem para nós vermos a mudança. Conforme nós vimos, para o tamanho, um mínimo de 650, ela consegue então utilizar a imagem nowhere, que seria a imagem 11. Não, a imagem 11 não, seria a imagem 22. Quando abrimos ela ou fechamos para ao tamanho de 450 pixels, ela altera a imagem para esta diferente, que seria a imagem 33. E salvamos o nosso código. Nós agora temos 3 imagens, né? Seria 1, 2, 3. Temos 3 imagens com comportamentos diferentes, ou seja, deixa eu só alterar aqui para 465, ok? Temos 650 pixels, temos 465, vamos salvar. Nós vamos ter agora um comportamento para cada tamanho. Para o tamanho do mínimo de 650, vamos ter a imagem 22. Para o tamanho mínimo de 465, vamos ter a imagem 33. E para o tamanho normal, teríamos então a imagem 11. Eu vou só abrir aqui as imagens para nós verificarmos qual é a imagem que está a ser visualizada, né? Primeiro temos a imagem 22, vou abrir aqui meu navegador. Temos a imagem 22, que seria, deixa-me só verificar aqui qual é a imagem 22. Ok, a imagem 22 seria nowhere. Então teríamos a primeira imagem no tamanho de mínimo de 650. Ao fecharmos a nossa janela, teríamos então um tamanho de 465, seria o mínimo, né? 465, que seria a imagem 33, que é essa stopware. E vamos visualizar então a imagem que aparece. Bem, então é dessa forma que nós utilizamos Picture com as diferentes imagens que nós conseguimos então renderizar.
Aqui eu consigo colocar N tamanhos para cada imagem. Então dessa forma nós conseguimos então utilizar várias imagens, escolhendo o dispositivo para renderizar uma certa imagem. Esse atributo ele é muito versátil porque ele permite utilizar tamanhos diferentes e podemos ter a atenção, né, a largura de banda que esteja a ser visualizado para então apresentar uma determinada imagem, porque nós podemos ter imagens, digamos, com peso maior e podemos ter imagens mais pesadas, e como também podemos ter imagens menores, mais rápido de serem carregadas. Então esse atributo vai nos dar essa facilidade então de renderizarmos essas imagens. Bem, para o atributo imagem é o que tínhamos para falar. Obrigado por estarem conosco. Espero que tenham aprendido alguma coisa. Se não for inscrito, vou pedir que se inscreve, né? Isso ajuda a crescer o nosso canal. E também deixa um like, porque isso nos mostra, nos dá motivação de continuarmos a criar nossos conteúdos para então vocês conseguirem também crescer na vossa caminhada como programador. Obrigado por estarem conosco. Até a próxima aula.